E aí, galera? Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos aí agora para mais uma resolução de exercícios, tá certo? Onde nessa resolução de exercícios vamos tratar aí sobre os diagramas de fase, tá bom? Que é lá do capítulo 7, tá bem? Pessoal, essa parte aqui que inicia lá na página 329, acompanhe pelo material de vocês, porque é basicamente teórica aí, tá bom? As questões. Eu vou discutindo aqui com vocês, vai ser um vídeo bem curto, tá certo? Esse vídeo a gente vai apenas discutir essas questões, não tem nenhuma de cálculo aqui, porque não tem o que a gente calcular nesse primeiro momento, apenas fazer análises gráficas, tá certo? Então, vamos lá, né? Primeira questão aí, 329, ela traz para a gente assim o seguinte: no alto das montanhas, pessoal, podem se formar grandes geleiras, embora as geleiras não sejam nada mais que água no estado sólido. Elas descem a montanha sob a ação da gravidade, de uma forma bastante lenta, beleza? Qual é a explicação física para este fato? A letra A diz que o vento forte do topo das montanhas arrasta as geleiras da montanha abaixo. Não tem nada a ver isso daí, tá bom? Vento não tem ação decisiva na descida, no movimento das geleiras, tá certo? Letra B diz: apenas a força peso atua sobre as geleiras. Não, pessoal. Além da força peso que atua na geleira, também sofre a ação de uma força normal à superfície das montanhas. Isso aqui, ó, lembra lá de dinâmica que você estudaram no primeiro ano. Eu tenho uma força normal perpendicular ao plano da montanha, tá bom? Então não só depende do peso, tem aí outras forças associadas. Letra C diz que o gelo é muito liso por natureza e o coeficiente de atrito entre a geleira e a montanha praticamente é desprezível, tá? É incorreto, embora o gelo seja liso, sim, tá bom? Para determinada superfície, o coeficiente de atrito entre o gelo e a montanha não são desprezível, pessoal. Uma coisa é o gelo ser liso, mas a montanha ela é feita de um material bastante áspero e que tem um coeficiente aí de atrito que não é desprezível. E a letra D, que é o nosso gabarito da questão, tá certo? O gabarito da questão aqui no caso, que diz o aumento da pressão na parte de baixo da geleira acaba derretendo o gelo, a pressão que é exercida na parte inferior, que temporariamente entra no estado líquido devido à questão lá da pressão de vapor que nós temos, né? Do estado sólido passa para o líquido e assim sucessivamente tenderia a ir para o estado gasoso, desprendendo as geleiras da montanha. Então, o gabarito é a letra D. Vamos aqui para a segunda questão, do IFSU, né? 2017, questão nova, recente, na verdade, né? Uma das substâncias mais importantes para os seres vivos, a água, está oferecendo preocupação, pois está ameaçada de diminuição na natureza, onde pode ser encontrada nos estados sólido, líquido e vapor. Tendo como referência a água, analise as afirmativas abaixo, indicando nos parênteses se é verdadeira ou falsa, ok? Temos aí três proposições para a gente julgar se é verdadeira ou falsa. A primeira diz o seguinte: para que ocorra a mudança de estado físico da água, a pressão constante, a pressão constante, sua temperatura permanecerá constante e ocorrerá troca de calor com o ambiente. O que é que acontece, pessoal? Quando está tendo a mudança de estado físico, a pressão ela fica constante, em uma pressão constante. Ó, a pressão constante, temperatura constante, tá certo? Vai ocorrer a troca de calor com o meio e sim vai ficar, eu tenho o estado, no caso, sólido e o estado líquido aí para ocorrer essa mudança, tá bom?
do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o gasoso. Eu sempre vou ter um estado anterior e o estado que ele vai se transformar com a mudança de fase, tá bem? Então, o item 1 está correto. Mudanças no estado físico, sim, impõe troca de calor com o ambiente, sendo uma substância pura como a água, tá bom? Termo puro, tá? A temperatura para essas mudanças é constante para condições também de pressão constante. Segunda proposição, para que ocorra a evaporação da água do suor de nossa pele, deve ocorrer a absorção de energia pelo nosso corpo. Pessoal, a água do suor, ela absorve o calor do nosso corpo, tá certo? Para se evaporar. Não é o nosso corpo que tem que absorver, tá certo? Essa absorção, ela não é feita pelo nosso corpo. É a água do suor que absorve do nosso corpo. Por isso que ela resfria, tá bom? O papel do suor é resfriar. Quando você faz atividades físicas que eleva a temperatura do seu corpo, você soa. A função da água é absorver o calor da superfície da nossa pele para diminuir aí a temperatura. Então tá falso o item 2, ok? VF. Então, a gente tem a alternativa C, tá bom? Como gabarito. E a terceira proposição, por tabela, ela vai ser verdadeira. Para que certa quantidade de água entre em ebulição a temperatura ambiente, é necessário que diminua a pressão sobre ela. Sim, quanto menor a pressão, no caso, maior a temperatura, tá bom? A pressão ela é inversamente proporcional à temperatura, tá bom? Pela equação geral dos gases da termodinâmica, que é PV sobre T igual a PV2 sobre T2. P2V2 sobre T2, tá bom? Equação geral dos gases. Fica fácil por essa equação aí. Então, gabarito letra C. Terceiro, pessoal. Terceiro é bem simples, é a mais fácil de todas, tá bom? Bora tentar entender aqui, ó. Considere essas informações. Item 1, a temperaturas muito baixas. A água está sempre na fase sólida, a temperaturas muito baixas. Item 2, aumentando-se a pressão, a temperatura de fusão da água diminui. Quando eu aumento a pressão, a temperatura de fusão da água diminui. Beleza? Assinale a alternativa que indica, pessoal, ó, que indica, tá certo? Cadê? Perdi aqui. Assinale a alternativa em que indica o diagrama de fases, pressão versus temperatura, para a água está de acordo com essas informações. Pessoal, no caso aí, eu vou aumentar a pressão. Ela inicia com a pressão baixa. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão. Então, a letra A está errada porque ela já começa com a pressão, uma determinada pressão. Letra B também está errado. A questão do gráfico de fases da água, ela é aberta que nem está aí na letra B e na letra D. A diferença da letra B para a letra D é que a pressão ela é aumentada conforme aí o diagrama vai se evoluindo, tá certo? Essa linha das fases aí, esse chifrinho aí, esse Y, tá bom? Que é formado. Então, ó, o gabarito é a letra D, tá bom? Aonde expressa para a gente aí o gráfico que vai representar essas condições. De imediato, já deu para eliminar, né? A e B, devido às baixas, a questão da temperatura, tá bom? Porque, ó, já está a uma temperatura de 0, né? E aí ele não encontra-se a 0. Quando eu aumento a pressão, eu diminuo o ponto de fusão, tá certo? Por quê? Pois as baixas temperaturas da água está na fase gasosa, pelo diagrama de fases. A opção C apresenta o aumento de temperatura de fusão com aumento de pressão, tá certo? E aí gera para a gente a alternativa D, que é o nosso gabarito,
Ok? Bora para a quarta questão, FCC, Fundação Carlos Chagas, é uma banca que desenvolve muitos concursos aqui para a nossa região, Maranhão e estados vizinhos. O gráfico, pessoal, a seguir indica esquematicamente o diagrama de pressão P da água, tá bom? Em função de sua temperatura θ. As correspondentes fases em função de sua temperatura. Perdão, eu estou lendo aqui, aí a luz está batendo aqui e atrapalhou. As correspondentes fases do estado de agregação da água indicadas pelas regiões assinaladas na figura são... Bora lá. O senhor está viajando aqui, rapaz. Que é isso? Então, tem aqui o gráfico de diagramas. Aí ele pergunta aí sobre cada uma dessas regiões. Região 1, região 2 e região 3. Pessoal, lá na página 327, expressa basicamente essa relação das regiões. A região 3, pessoal, é claramente região de vapor. A região 2, região líquida, e a região 1, região sólida. Então, o gabarito nosso aí é a letra B. Para quem não entendeu direito essa questão aqui, ela está bem explicadinha lá no diagrama de estado, na página 327, tá certo? Essas regiões aí respectivamente, 1, sólido, 2, líquido e 3, vapor. Tranquilo? Lembrar que ponto triplo é o ponto em que eu encontro os 3 estados físicos, tá bom? Das substâncias, beleza? Da substância, tá bem? E o ponto crítico, que é a mudança de vapor para gás, tá certo? Quinta questão, pessoal. A quinta questão diz assim, ó, a água diminui o valor quando entra em processo de fusão. Diminui o volume. Que diabo é que eu estou lendo aqui? Atropelando as palavras aí. Perdão pelo palavrão, tá? A água diminui o volume quando entra em processo de fusão. Quando os diagramas de fase, ou qual dos diagramas de fase, estou pensando uma coisa e lendo outra. Então, qual dos diagramas de fase a seguir representa corretamente o comportamento da água? Ó, vai ser aquele, tá certo? Aqui ele inicia com uma temperatura abaixo de 0, abaixo da origem, tá bom? Ou seja, o ponto tríplice da água é pouco acima de 0 graus Celsius, tá bom? O ponto tríplice da água é um pouco acima de 0 graus Celsius, tá bom? Descartando, nesse caso aqui, quando a gente olha, as alternativas B e C, que estão totalmente aí abaixo de 0, né? O ponto tríplice. E não é no eixo aí, não é no segundo quadrante, encontra-se ainda no primeiro quadrante do plano cartesiano. Beleza? Tanto B, C e E. Tem a letra E aqui também. Como a água, pessoal, ela tem seu processo de fusão facilitado com o aumento da pressão, quando o aumento da pressão facilita aí o processo de fusão. Então, quanto maior for a pressão, menor será a temperatura de fusão, tá certo? Então, apenas a alternativa D, pessoal, ela traz essa descrição para a gente. Por quê? Eu tenho lá um aumento da pressão, tá certo? Ó, no caso aí, ó, diminuo a pressão, eu aumento aí o ponto de fusão da água, tá certo? Se eu diminuo a pressão, se eu aumento a pressão, diminuo o ponto de fusão. Se eu aumento a pressão, eu aumentando a pressão, eu diminuo a temperatura de fusão, tá bom? Se eu diminuo a pressão, tá certo? Eu aumento o ponto de fusão. Então, pressão aumentando, temperatura baixa. Pressão diminuindo, temperatura aumenta. É basicamente isso que eu quis dizer para vocês. Ok? Então, o gráfico que representa isso aqui para a gente é a letra D, tá bom? Claramente aí o ponto tríplice está um pouquinho acima de 0 graus. E o diagrama da água, pessoal,
A letra A, por que está errado? Porque ele é esse Y aberto e não esse Y fechado assim, tá bom? Ele é aberto. Nunca esqueçam isso. É um Y aberto. Os únicos que também você já poderia excluir, poderia até ficar na dúvida, era entre C e D. Porque ó, A, B e E já não apresentam aí um diagrama de fases da água. Já está errado. Já tem que identificar olhando que ele é um chifrinho, um Yzinho, tá bom? Aberto. O Y aberto, tá? Só tinha letra C e letra D com esse Y aberto. Como ele não está totalmente, o ponto tríplice da água é um pouco acima de zero, já excluía a letra C e ficava com a letra D, tá certo? Beleza? Bora para a sexta questão aí, para a gente finalizar aqui esse mix de resolução, tá bem? Para a gente dar sequência lá na propagação do calor. O gráfico a seguir representa o diagrama de fases de uma determinada substância. Agora eu vou tomar cuidado para não errar aqui. Aí ele deu aí o gráfico, tá bom? Observamos claramente que esse gráfico não é a água, tá certo? Porque ele não tem aquele chifrinho aberto, tá bom? Então diz aí, ó, justifique as afirmativas a seguir como verdadeiras, V ou falsas, F. Item 1. Se um segmento de reta for graficamente representado no diagrama ligando os pontos 1 e 3, ó, ligando o ponto 1 e 3, como vocês estão vendo aí, tá certo? Os pontos permanecem, os pontos pertencentes a esses segmentos de reta representam uma sublimação. O que é a sublimação, pessoal? Do estado sólido para o estado de vapor, tá bom? Pessoal, só que o que é que acontece? Quando eu traço uma reta do ponto 1 para o ponto 3, ele passa um pequeno trecho pela região aí que está o ponto 2, que é a região líquida. E a sublimação é a passagem do estado sólido para o estado de vapor e vice-versa, sem ter a passagem do estado líquido, tá bom? Então tá falso por isso. Porque no diagrama aí, essa reta do ponto 1 para o ponto 3, pessoal, em um pequeno trecho, ele passa pela região líquida e não tem essa transição na sublimação. É a passagem direta de sólido para vapor ou vapor para sólido. Beleza? Tranquilo? Item 2, pessoal. O item 2 diz assim: se um segmento de reta for graficamente representado no diagrama, ligando os pontos 1 e 2, os pontos pertencentes a esse segmento de reta representa uma fusão. Se eu ligar 1 e 2, olha só, 1 e 2, tá bom? Estou indo do sólido para o líquido, nesse trecho aí, e está correto, pessoal, é verdadeiro. Estou indo do estado sólido para o estado líquido. Está ocorrendo o quê? Fusão. Beleza? Dessa substância. Então, o item 2 é verdadeiro. Item 3. Se... Só conferir aqui uma coisa. Pronto. A gente vai lendo aqui, a gente tropeça. Tenho que ter o hábito de usar o óculos. Estou com a vista muito cansada. Acontece. Justificativa dos erros é o óculos. É igual o jogador, bota a culpa na chuteira. Bora lá. Se as substâncias representadas pelo diagrama de fase for cumprida, tá bom? Ó, se a substância representada pelo diagrama de fase for comprida, meu Deus do céu. Para ver também se fica mais divertido aí. Aqui podia ficar como making off, né? Aí o professor pega, regrava de novo para fazer sem os erros, tá bom? For comprimida, tô igual Chaves eu, só faltou o seu Madruga aqui para ir me corrigindo. Comprimida a temperatura constante no ponto 3, tá certo? A substância passará do estado gasoso para o líquido. O que é que acontece aí, pessoal? Eu vou comprimir, né? Isso a substância para o ponto 3. Aí ele está falando que vai passar do estado gasoso para o estado líquido, tá bom? Se eu comprimir, pessoal, a substância apresentada for comprimida a temperatura constante no ponto 3, se nós formos comprimindo, tá bom? Quando eu comprimo, pessoal, eu
vou, no caso aí, aumentando a pressão para me comprimir essa substância no ponto 3. Quanto mais eu for comprimindo ele, mais eu for comprimindo, eu vou diminuindo aí, no caso, a minha pressão. Ó. O gráfico ele vai diminuindo, tá certo? Então, o que é que acontece aí? Ó? Como se trata de uma compressão a temperatura constante, se a pressão aumenta a partir do ponto 3, sem alterar a temperatura, o vapor passará do estado gasoso para o estado líquido. Ok? É verdadeira, tá bom? Afirmativa 3. E a quarta, para finalizar, o item 4. O ponto A representa o ponto tríplice e o ponto B representa o ponto crítico. Esse aqui é o mais simples de todos, está verdadeiro, tá bom? É, de fato, o ponto A tríplice e o ponto B o ponto crítico. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a aula de propagação do calor, sem os erros de leitura do professor. Fiquem com Deus, bons estudos, se dediquem sempre, tá bom? Sempre tenham pensamentos positivos, tá bom? Não deixe a negatividade tomar de conta, tá certo? Sempre pensamento positivo. Contem comigo aí para a gente seguir junto aí nessa jornada, tá bom? Abraço.